Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de religião e hoje nós vamos continuar de onde a gente parou. Bem, como eu disse, os deuses estão associados a algumas ideias muito importantes que reinam sobre o ser humano, que nos dominam. E junto com essas ideias existe uma noção de hierarquia. Como assim? Vamos tomar a beleza como exemplo. Existem lugares onde a beleza está menos presente e existem lugares onde a beleza está mais presente, né? Ou seja, existe o superior e o inferior em uma escada, né? Enquanto que a beleza em si é inacessível ao homem. A beleza em si é uma deusa, é uma divindade inacessível. Ela só tem suas manifestações na Terra. E essa noção de hierarquia está presente em tudo mais no mundo. A noção do superior e ao inferior. Nós temos os seres inanimados, como uma pedra. Nós temos seres vivos, como as árvores, os animais, os seres humanos. Eles também estão organizados entre os superiores e os inferiores. E daí você pode se perguntar, por que os animais são inferiores ao ser humano? Bem, para responder isso, eu posso dar para vocês o exemplo de que imagina que você está com vontade de cortar uma pedra no meio. Você pode fazer isso. A princípio, nada te impede. Mas e cortar uma árvore no meio? Para você fazer isso, provavelmente você tem que ter um bom motivo. Você quer usar a madeira da árvore para alguma coisa. E cortar um animal no meio? Em que situações é permitido cortar um animal no meio? É aceitável cortar um animal no meio? Geralmente, quando a nossa sobrevivência depende disso, né? Por exemplo, quando nós cortamos um animal no meio para comê-lo. E cortar um ser humano no meio não é algo muito simples de se fazer. É algo que nós realmente não, nós evitamos isso a todo custo. Talvez em uma guerra isso seja possível, em que ou você corta um outro ser humano no meio, ou ele vai cortar você. E acima de tudo isso, nós temos os deuses. E os deuses, a gente pode querer cortar eles no meio, tanto quanto a gente quiser, que nós não seremos capazes. Eles estão acima de nós. Bem, e mesmo esses deuses, esses diversos deuses, eles também estão organizados em uma hierarquia. Acima de todos eles há Zeus, né? Tomando aqui o exemplo dos deuses gregos. Nós temos Zeus acima de todos os deuses. Ele é o líder deles. Ele é o rei dos deuses, digamos assim. Mas por que Zeus é o rei dos deuses? Para a gente entender por que existe um deus que se destaca acima dos outros, eu gostaria de contar uma história. Só que para contar essa história, eu terei que mudar a mitologia. Nós vamos deixar os deuses gregos de lado por enquanto e vamos falar dos deuses da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, talvez vocês possam perguntar aos seus professores de história a respeito dessa antiguíssima civilização, né? É uma das primeiras civilizações do mundo, ocorreu na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, relativamente próximo ao Egito, né? É uma das civilizações mais antigas do mundo. E na Mesopotâmia, os povos de lá tinham também seus deuses, deuses similares aos deuses gregos, né? Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da sabedoria e tudo mais. Mas esses deuses que reinavam na, 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 na concepção dos povos da Mesopotâmia, para que eles reinassem, eles tiveram que matar um outro deus que veio antes dele.
Então esses deuses mataram ao deus Abzu, para então poderem reinar, para então serem os deuses que colocam a ordem nas coisas. Eles regiam as coisas. Mas ao matar esse deus anterior, eles despertaram a fúria de um outro deus, do deus Tiamat. Tiamat é o deus que representa o caos. O que é o caos? O caos é o desconhecido. O caos são os problemas que nós não estamos preparados para lidar, né? O caos é a bagunça, é o tumulto, é o desconhecido e os novos problemas. Assim, tendo Tiamat se revoltado com os demais deuses pelo assassinato que eles cometeram, ele criou um exército e levou esse exército para acabar com os outros deuses. Os deuses, então, um a um, buscaram enfrentar Tiamat. Um a um né, foram enfrentá-lo. Ou seja, o que isso representa? Eventualmente, o povo da Mesopotâmia enfrentou problemas novos. Para enfrentar esses problemas novos, eles tentaram para lidar com esses problemas, eles tentaram se utilizar de todas as ideias que eles tinham. Cada uma dessas ideias representadas por um deus. Cada ideia foi utilizada para lidar com esse problema. Mas todas essas ideias, cada um desses conceitos, falharam. Cada um dos deuses falhou ao enfrentar Tiamat. Então, surgiu um novo deus, um deus chamado Marduk. Marduk tinha a capacidade de falar palavras mágicas. E ele disse aos outros deuses que enfrentaria Tiamat, mas ele só faria isso se, ao derrotar Tiamat, ele fosse considerado o rei de todos os deuses. Ele fosse considerado o rei de todos os deuses. Esses deuses, percebendo que não tinham o que perder com isso, eles acreditavam que Marduk também falharia ao enfrentar Tiamat, eles concordaram. Eles falaram: se você acabar com Tiamat, você se tornará o nosso rei. Bem, Marduk era um deus capaz de pronunciar palavras mágicas e foi enfrentar Tiamat com uma espada e uma rede. Ele fez então. Ele cortou Tiamat em vários pedaços e o capturou com sua rede. Tiamat e seu exército, na realidade. E dos vários pedaços de Tiamat que ele havia cortado e capturado, ele criou o mundo em que habitamos. Ele criou os rios, ele criou as montanhas, as árvores, os animais e o próprio ser humano. E com isso ele se tornou o rei de todos os deuses da Mesopotâmia. Mas o que isso significa? Isso significa que existem deuses que estão acima do homem, que nos comandam, que nos influenciam, pelo menos na ideia desses antigos gregos e povos da Mesopotâmia. Mas todos eles estão sujeitos à liderança de algo superior ainda, que é a capacidade de nomear, de dar nome às coisas. Lembre-se, Marduk era o deus das palavras mágicas. Por que palavras mágicas? Porque a palavra é muito poderosa.
a palavra é o que nos permite criar, sol- solucionarmos problemas. Quando nós vemos algo novo e caótico, sem ordem, é através das palavras que nós damos nomes a cada parte da bagunça, digamos assim, de forma que, sabendo o nome de cada parte da bagunça, nós consigamos colocar cada pedaço dela em seu devido lugar e, com isso, criar a ordem. Então, a palavra é o que nos permite reconhecer que existe a sabedoria, o sol, a beleza, a fertilidade, a guerra, a comunicação, os mares e a vida selvagem. A história de Zeus é muito semelhante. A história de Zeus é muito semelhante. Mas então, é isso. Porque existe um Deus acima dos outros. Porque a mera capacidade de reconhecer a existência de um Deus significa que existe uma capacidade superior, que é a de dar nome a esse Deus, reconhecer que a beleza existe, que a guerra existe. E aqui nós começamos aqui é a aula mais difícil até agora, mas aqui tem uma ideia extremamente importante e que ficará viva. É uma ideia que perdurará para muito além dos gregos e dos povos da Mesopotâmia. Deus, na concepção cristã, ele é muitas vezes descrito como o verbo divino. Ou seja, o que é o verbo? É também uma forma de dizer a palavra. O que é Jesus? É o verbo divino que se fez carne. Ou seja, aqui nós temos uma ideia muito importante, tão importante, que permanecerá viva até os dias de hoje, de alguma forma, certo? Eu espero que tenha ficado claro essa ideia do porquê existe então um Deus acima de todos os outros, existe uma capacidade, algo que rege todas as outras coisas. Claro que isso tudo é numa concepção antiga. As religiões de hoje estão em outro estágio de desenvolvimento. Mas para nós entendermos as religiões de hoje, ajuda a entender as religiões do passado. Tá bom? Então é isso e eu vejo vocês na próxima aula.